também. Saudade de todo mundo, na verdade, né? Não é? Ah, o João aqui avisou que a gente tá no ar. Oi, gente, boa noite, tudo bem? A live de hoje é com uma queridíssima, na verdade é com duas convidadas, é com a Esther e com a mãe dela. Hoje é o Dia Nacional da Educação Infantil. Eu, enquanto professora de primeira infância, professora da creche, professora de educação infantil, não poderia não falar sobre esse assunto tão importante, que são as relações de afeto que permeiam as relações da creche, né? Não existe educação infantil sem relação de afeto. E aí, esse tema já estava sendo gestado fazia um tempo, né? Eu falei, a gente precisa falar alguma coisa dessas relações, enfim. E ela falou, vamos, e topou. Então, eu quero agradecer a Daiane Souza, psicóloga, mãe de primeira viagem, enfim, coordenadora de relações de igualdade racial, né, de Araras. Dai, obrigada, boa noite. Então, assim, é com muita energia positiva, boas vibrações que a gente abre essa live, que para mim, assim, é a minha live do coração, que a gente vai falar de coisa que eu amo, que são os afetos, os bebês, as relações da creche, possíveis políticas públicas para essa área. Então, Dai, com a palavra, se apresente, abra essa live. Gratidão pelo convite, Luana. Eu sou da Daiane, né? Sou psicóloga, atualmente eu faço atendimento online, né? Para minha pequena resolver sair aqui do gestar e vir aqui para o mundo exterior. E atualmente eu estou na Coordenadoria de Igualdade Racial aqui no município de Araras, que é onde eu moro atualmente, continuando o exercício das políticas públicas, né, numa área diferente da que eu trabalhava em Osasco, mas com a mesma emoção, com a mesma afetividade, né, que nos chamou para essa live, né? Acho que esse lugar dos sentimentos fica muito claro quando a gente trabalha com amor, quando a gente se dedica, quando a gente supera todos os desafios que vêm no nosso caminho para fazer um bom trabalho e pensar formas de melhorar esse trabalho, né? Eu acho que esse tema a gente vai falar sobre essas relações, né? E como a gente interage com esse cocriar, né? Possibilidades de aprendizagem para uma criança, né? E para nós também, né? Como cuidadores, né? Coloco aí na condição de cuidadora também, porque sou psicóloga, mas para os educadores, para os professores, né, Luana, é esse lugar do cuidado, né? E de se transformar também, né? O aprendizado é mútuo, né? Não tem como ser só de um lado. Então, vamos embora aí falar dos afetos. Pois é. Eu sou professora de creche, então eu trabalho no berçário, né? Acho que tem um monte de professora de creche assistindo a gente, e quem é o profissional dessa área sabe um pouco. Eu falo muito da questão, para mim é essencial, é primordial a questão do respeito à criança e aos bebês, né? Um tempo atrás, eu falava com uma amiga, dizia o seguinte: eu sou do sindicato dos bebês. Mas lá no Sindicato dos Bebês, o presidente do sindicato é um bebê, né? E dessa relação de respeito que a gente precisa ter com a infância. A creche trabalha a primeiríssima infância, né? Que aí você vai falar melhor do que eu, mas quem a gente é o que é hoje porque nós fomos formados nessa esteira da primeira infância. Então, o que a gente viveu na primeira infância é o adulto que nós nos tornamos, né? Eu acho isso de fundamental importância. E aí, num dado momento, enquanto educadora da primeira infância, a gente se depara com várias coisas, e aí eu estou falando para e com as educadoras também de primeira infância, e com as mães, com as pessoas que têm relação com os bebês e com as crianças, né? Que muitas vezes a gente não respeita, a gente não tem
solidariedade, a gente às vezes não tem paciência, né? Com a cabeça de adulto, a gente pensa muito como adulto, né? Então, às vezes, a gente não consegue parar, por exemplo, e agachar para falar no mesmo nível que uma criança, né? A gente não se dá conta, por exemplo, quando carrega um bebê no carrinho de bebê, qual é a visão da cidade que esse bebê e essa criança está tendo? Se a gente colocasse ela, por exemplo, num canguru, será que a perspectiva, o olhar para a cidade não seria outro? E aí, assim, eu queria, na verdade, começar te indagando, te perguntando sobre as emoções, né? Eu, enquanto professora de creche, tem um monte de gente aqui que tá com saudade de você. A Magali tá falando, ó, que saudade, Dai. Tô Enfim, vendo. qualidade. Obrigada, Maga, por estar com a gente. Karina, Fran. De fato, a gente está falando para mulheres e homens incríveis, mas as professoras de creche, as pessoas que entendem essa relação, né? E eu conversava assim, como a gente pode lidar melhor, da melhor forma, com a questão das emoções com os bebês e com as crianças. Então, como entender o choro, como se colocar no lugar daquela criança, daquele bebê, porque muitas vezes o choro, né, pra gente, a gente meio que passa por cima, e a gente não tem aquele olhar de que choro é esse, né? Esse choro é um choro de medo, esse choro é um choro de insegurança, que choro é esse? Como lidar com as relações e com as emoções dos bebês, Dai? E aí aproveito para dizer que a Lúcia Ângelo falou que está com saudades. Ai, Obrigada. amigo, você. Então, é isso, como lidar com as emoções e como ajudar esses bebês a trabalhar essa questão das emoções, dos afetos, e como nós, adultos, claro, né, que acho que essa reflexão é muito mais nossa, para com eles, qual que é o caminho, o que a gente, né, precisa fazer para não desrespeitar essa infância, esses bebês e essas crianças? Nossa, vou tentar aí. Gente, eu falo bastante, Luana, você me interrompe, tá? Mas eu fiquei pensando bastante em como começar essa live hoje, e a gente precisa voltar um pouco para trás e estabelecer uma conexão de quando que a criança que a gente conhece hoje, né? Ela passou a ser criança dessa forma, né? E a gente olha para trás e percebe como a criança era negligenciada, né, no lugar de um adulto pequeno, né? Ela não tinha aí essas características de preservar o desenvolvimento dela de uma forma respeitosa, ativa. Né? Então, as crianças lá, se a gente for ver lá no século XVIII, né, as crianças iam para a praça pública ver as pessoas serem estranguladas, as bruxas queimadas, né, e todas as coisas, as atrocidades que o mundo viveu. E aos 3, 4 anos ela já era adulto, né? Ela já ia trabalhar, ela já ia para a rua, ela, né, tinha esse contato com o próprio, com a sexualidade, com o sexo ali, né, de qualquer maneira. Então, a meados, acho que o século XX, XIX, ali, quando a Igreja Católica começa a fazer alguns movimentos, começa aí a religiosidade trazer esse aspecto moral, né, e da fé, através da fé, acolher um pouco esse lugar do preservar as crianças, né? E aí é quando tudo se inicia a partir desse movimento da religião. Então, esse lugar da criança, da gente entender os processos da primeira infância, eu diria que é jovem, né? É um processo novo, apesar de ter um monte de teórico, né, que fala sobre isso, a gente vai ver aí Piaget, Vygotsky falam, né, o próprio Jung fala também desse desenvolvimento da personalidade, do desenvolvimento do ego, né, e dessa simbiose, né, que acontece no caso dos bebês, né? Então eles nascem com esse lugar muito ainda não muito definido, né? Esse eu vem depois, ele é a mãe, ele vive um místico ali com a mãe, ele não consegue ainda fazer essa diferenciação do que é ele e a mãe, é uma coisa só.
né, uma simbiose, né? E aí a gente precisa falar também do Freud, né, que é o teórico que vem revolucionar um pouco esse assunto que diz respeito à criança, ao desenvolvimento, quando ele coloca a primeira infância, né, como um lugar especial que vai fazer toda a diferença do adulto do futuro, né? E aí, quando a gente fala de como nós podemos fazer parte do processo hoje de respeitar essas crianças, para mim, Daiane, é fazer com que cada vez mais a gente possa usar as leis que a gente tem hoje, a convenção, né, que a gente teve aí, que fala dos direitos infantis, o próprio ECA, né? Acho que esse lugar de respeitar a infância dentro de um processo de amadurecimento, de maturação física, psicológica, né? A criança está em formação, ela é uma joia, né? Ela é uma joia não só para a família, ela é uma joia para o país, né? Ela é uma joia para todos nós, é a sociedade que a gente está fazendo, está formulando, está implantando, está desenvolvendo, né? Então, de uma certa forma, né? O próprio ECA tem, né? É responsabilidade de todos cuidar das crianças, né? Responsabilidade de todos nós zelar pelo desenvolvimento da criança. E a escola, né? A creche em si é o lugar onde ela vai se socializar, onde ela vai aprender a dividir, onde ela vai aprender a ouvir, onde ela vai aprender a pegar, né? É lógico que em casa ela vai ter isso, mas a gente sabe que atualmente a criança vai ficar muito mais no espaço educacional do que com a própria família. É lógico que agora a gente está vivendo um momento aí atípico, que é as crianças estarem muito mais com os pais em casa do que com os educadores, mas a escola ainda tem esse lugar preservado, né? E as educadoras estão aí nesse lugar também se adaptando, né, Luana, a esse lugar que a pandemia, o isolamento social trouxe no trato com as crianças, no trato com os pais, né? Reaprendendo aí uma outra maneira de fazer essa educação acontecer, né? Esse lugar das trocas, da partilha e do processo de aprendizado. Então, falar um pouco sobre... Pode falar, Lu. É que você tinha falado dessa coisa da responsabilidade nossa enquanto adultos, né? E é importante a gente entender que até os 12 anos a criança é criança. A gente está falando, a gente fez um recorte aqui de primeira infância, que é o recorte que a creche pega, né? Do zero, eu não gosto de falar zero, né? Mas dos 4 meses que entram na creche até os 3 anos, mais ou menos na creche, mas a primeira infância do 0 aos 6. E aí o ECA diz para a gente no artigo 4º, se eu não estiver enganada, que é dever do Estado, da sociedade, da família, do Estado e da sociedade cuidar dessa criança, zelar por essa criança. Então, por exemplo, às vezes você vê, sei lá, você vê que a lata de Toddy vai cair na cabeça da criança no mercado e a família não está tão próxima. E aí a gente precisa ter aquela coisa de, será que é só a família que precisa estar, né? Será que é legal a gente, às vezes, ter olhar e falar assim, nossa, mas essa mãe não está cuidando bem, essa família não está próxima, mas qual que é o meu papel na sociedade e o que eu posso fazer naquele momento, né? Então, eu vou chegar naquela criança e dizer o que foi. Esses dias, um tempo atrás, eu encontrei uma criança chorando num cantinho, assim, no shopping. E aí eu fui, claro, né, até a criança perguntar o que estava acontecendo, se ele estava perdido da mãe dele. E aí eu entendi que a mãe queria ir embora e ele não queria, e a mãe falou assim, então fica aí que eu vou embora. Quem nunca, né? Aí eu falei assim, tadinho, mas ele tá chorando, ele ficou, né, acho que ele ficou desesperado, falou, minha mãe foi embora, ferrou. Então, essa responsabilidade nossa de dizer, olha, tem uma criança aqui que não é só
E aí isso a gente vê na educação, eu falo para as pessoas, a criança, os filhos, eu não sou mãe, mas eu tenho essa, os filhos não são nossos, eles são do mundo, e sendo do mundo, é dever da sociedade cuidar deles, né? Então, é você se sentir responsável, não só porque pela Esther, entende? É você se sentir na obrigação de falar, bom, se ele continuar ali tentando subir naquela prateleira do mercado, a lata de achocolatado vai cair na cabeça daquela criaturinha. E o que eu posso fazer para intervir nessa relação? E aí isso vai desde as responsabilidades do Estado com as políticas públicas, que aí já é um outro nível, até o que eu, enquanto indivíduo, enquanto cidadã, posso fazer para cuidar daquela criança. Então, assim, a responsabilidade do Estado, da sociedade e da família. Inclusive porque nos últimos dias a gente viu aí o caso de uma criança que foi, né, abusada, e isso acontece no país a todo momento, é uma coisa que a gente precisa cuidar e ter muita atenção. E, e aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, a gente não cuida da infância, a gente não tem essa relação, e aí a gente, eu digo o Estado também, né? A gente precisa entender qual que é o papel do Estado como garantidor de uma infância saudável, com a educação, enfim, a escola, a saúde e a cuidados mesmo. E você trabalhou no programa Juventude aqui em Osasco e pôde, não diretamente para criança, mas eu lembro do Pro Criança, né? Que você era do programa Juventude quando o Pro Criança foi lançado. Você podia falar um pouquinho dessa experiência também. E aí, falando já enquanto Estado, né? Como foi a implementação? Acho importante a gente levar em consideração, né, que nós somos seres sociais, né? Nós somos influenciados o tempo todo por aquilo que nós vivenciamos no mundo externo, né? E as crianças, elas são conduzidas a partir desse social, né? Nós precisamos da interação, né? Aquela coisa, não adianta, o bebê, ele precisa dos cuidados, ele precisa do outro, né? Senão ele morre, ele adoece, né? Tem até uma pesquisa super famosa, né, que fizeram na época se não me engano, na Segunda Guerra Mundial, que muitos bebês, né, ficaram órfãos, né? E quando foi se observar aqueles bebês, eles tinham morrido psiquicamente, porque aquele dinamismo ali, aquela correria que acontecia naquele lugar, não permitia que aquelas crianças desenvolvessem neles o vínculo, a afetividade, né? Então era um olhar até com um certo embotamento afetivo, que é aquele olhar que não tem expressão nenhuma, né? Então, assim, as relações, a cultura também interfere muito, né? No que eu sou, no que eu vou ser a partir desse lugar da infância, né? A gente se torna um adulto capaz de resolver as nossas questões ou não a partir daquela nutrição que nós recebemos enquanto criança, né? E aí eu estou falando de um lugar que eu ainda não sei me expressar, né? Eu não sei nomear, né? É importante, você falou da falta de paciência que às vezes, né, as pessoas têm. Primeiro que a gente vive numa sociedade que anulou a sua criança interior, né? A gente anula muito aquele lugar da brincadeira, da pureza, da espontaneidade, da criatividade, né? Então a gente acaba anulando a nossa criança interior e quando a gente vai olhar para a criança exterior, que é aquela que eu vejo lá no supermercado, né? Pode ser que eu vá já empunhando a minha autoridade interna e o meu julgamento, né? Ela já está, né? Que criança é essa? Cadê? Aí eu posso julgar a mãe também, né? Cadê a mãe que não está cuidando, né? Então, assim, eu anulo a minha própria criança, eu não quero ver, eu não quero enxergar, porque de repente, né? Ela não está assim naquela melhor fase da minha existência, né? O vídeo da a Dai travou. Bom, será que ela vai? A internet da Dai travou. Então,
Travou vou anular, ajeitar e eu vou dar. Dai, travou um pouquinho o seu vídeo, volta um pouquinho. Você estava falando na questão do julgamento, né? De quando eu vejo aquela criança e falo, cadê a mãe? Eu posso partir para esse lugar do julgamento, eu posso partir para esse lugar de não entender, de não me colocar ali naquele lugar daquela criança, daquele lugar da curiosidade, né? Daquele lugar do experimentar sensações, pegar coisas, né? Que é um pouco do desenvolvimento infantil que acontece na creche, né? Então, na creche, a criança ela vai ter contato. O corpo dela é uma antena, né? É importante falar sobre isso também. O corpo da criança, né, do 0 aos 2 anos, é um mar de sensações, né? Ela está ali toda alerta, captando tudo, né? E internamente ela não consegue ainda nomear. Estou triste, estou com fome, quero colo, né? Então ela vai se comunicar através do choro, né? O choro é a expressão do bebê, da criança para o mundo, para os adultos, né? E aí ela vai desenvolver esse lugar de chamar a atenção através do choro, que é o grande desafio, né? Para as educadoras, para as cuidadoras aí, que eu imagino que deve ter salas aí de 30, 40 bebês, crianças, né? Imagine todos querendo esse lugar da atenção. E aí é onde entra a criatividade do educador, né? Onde entra a formação continuada, né? Esse processo das políticas públicas que o Estado precisar e melhorar com até voltou. Como estava dizendo, criança do século XVIII não é mais a que nós temos hoje. Assim como as possibilidades também, né? E aí, falando do Pró-Criança, o Pró-Criança foi uma que a gente teve no programa Pró-Jovem, né? A gente teve 3 fases do programa e, em determinado momento, a gente percebeu, só para vocês contextualizar um pouco, Pró-Jovem era uma ação do governo federal voltada para pessoas que não tinham concluído o ensino fundamental e médio, né? Adultos, né? Um pouco o público do EJA, mais pensando numa estrutura mais rápida, né? Que desse condições daquela pessoa se apropriar do processo de aprendizado de ensino médio mais rápido e com o auxílio financeiro. Só que mesmo com o auxílio financeiro, mesmo sendo 12 meses de atividade, as pessoas desistiam, os adultos desistiam do programa. E aí, quando a gente foi ver mulheres, né, que estavam retomando ali os estudos, as atividades aconteciam nas unidades do ensino municipal, a gente percebeu que as mulheres deixavam de ir à escola, deixavam de ir às aulas, porque elas não tinham com quem deixar os filhos à noite, porque as aulas aconteciam à noite. Era o público que trabalhava durante o dia e à noite, né, às vezes, não tinha com quem deixar a criança e, consequência disso, elas deixavam de ir para o Pró-Jovem. E aí veio o Pró-Criança, né, que foi um projeto dentro de outro projeto para atender, para que as mães pudessem ir para a escola, elas levavam as suas crianças e tinha ali cuidadores, né, educadores que ficavam, né, desenvolvendo atividades para as crianças enquanto os pais estavam em sala de aula. E aí foi, enfim, foi um dos projetos, né, fofurice que a gente teve na secretaria, né? A gente teve vários outros, mas acho que esse foi um carinho aí especial, né? A coordenação da Marisa Campos na época minha tutora, minha mestra, enfim, né? E foi uma experiência muito gratificante, porque a gente percebeu que era aquilo que a gente precisava naquele momento, né? A mesma coisa eu digo com relação ao que fazer com as crianças. A gente precisa ouvir as demandas, né? O poder público, as
escolas, né, as coordenações pedagógicas, elas precisam aprender a ouvir as demandas, porque às vezes você tem lá um pacotinho fechado, mas você vai precisar adaptar aquele pacote. Você vai precisar introduzir alguma coisa ali que não estava. Enquanto deixa eu nos planos, né? Você vai precisar usar a criatividade e muitas vezes. Fala, Lu. Eu ia falar, deixa eu aproveitar que deu uma travadinha no vídeo da Dai, para eu falar que quando a gente. Você falou do pró-criança e do pró-jovem, né? Eu sou pré-candidata aqui em Osasco, a vereadora, e na época eu acompanhei bem de perto esses programas. Eu trabalhei na Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão, nos programas de redistribuição de renda, no Bolsa Família, Renda Cidadã. E na época eu fazia um curso de gestão de políticas públicas lá na ETEC-CEPAM, na USP, e o Pró-Criança foi a minha política pública de estudo, né? Que a gente estudou ela como uma política de incremento, que é quando vem, igual você disse, né? Quando a política vem para incrementar, para fazer com que uma outra política consiga de fato acontecer. Porque quando a gente está na gestão pública, não pensa só, por exemplo, se a gente for pensar por que o Projovem, aí tinha Projovem urbano, rural e tal, mas por que os governos Lula e Dilma criaram esses programas de juventude e a Secretaria Nacional de Juventude estava muito relacionado à quantidade de jovens no país inteiro que não tinham terminado o ensino médio e fundamental e médio. E aí a gente pensa o que fazer para que esses jovens terminem. Só que quando a gente vai pensar em elaborar uma política pública e fazer a implementação dela, eu acho que faltava aquela coisa de dizer, olha, a gente tem esses jovens em Osasco e continua tendo, porque a gente não resolveu esse problema do jovem fora da escola, né, de terminar o ensino fundamental e médio. Ainda o Brasil, enfim, tem uma quantidade enorme da nossa juventude sem qualificação profissional, sem acesso à escola, e muitas vezes a gente precisa se perguntar o porquê que essa juventude não acessa, e eu acho que foi isso que o Pró-Criança fez, e vocês que fizeram a gestão do Pró-Criança tiveram a sensibilidade de se perguntar o porquê que esses jovens não estão acessando, uma vez que eles recebem uma bolsa, tem toda a facilidade, mas o porquê? E aí você vai descobrir que as mães, por exemplo, eu não posso, eu não estudei, não terminei porque eu engravidei, ou porque, enfim, aconteceu alguma coisa na minha vida que eu não consigo. E aí? Eu vou deixar o meu filho trancado no barraco, e aí vou lá estudar e volto e tá tudo bem? O que o Estado tem a ver com isso, né? Então, o Estado como um garantidor, né, como um gestor e protetor mesmo dessa criança e dessa infância. A Mônica mandou uma mensagem aqui dizendo, eu tenho lembranças maravilhosas da minha infância. Eu também tenho, e a gente precisa, eu brinco muito com as minhas colegas de trabalho, eu falo, eu sou uma criança, porque se eu não falar a linguagem dos bebês e das crianças, se eu não for criança junto, se eu não me aproximar, eu não consigo ser professora de desenvolvimento infantil, que, aliás, é uma categoria que sofre muito, porque as professoras de desenvolvimento infantil não têm o devido... Bom, se os professores, no geral, já reclamam, e com toda justiça, de que a gente não é valorizado, e aí a gente pensa na creche, nós somos mais desvalorizados ainda, porque às vezes eu ficava pensando, eu falava, nossa, eu não achava, porque eu fui educadora, eu trabalhei com várias outras coisas, e eu ficava pensando assim, mas eu não achei que desse para ser mais desvalorizado ainda. E aí, quando eu chego na creche, eu percebo que essa categoria que trabalha no chão da creche, que é a categoria mais importante, ao meu ver, para a infância e para a construção desse ser humano que nós somos hoje, né? Eu sou essa profissional, mas o Estado não me valoriza. Por exemplo, a Prefeitura de Osasco não paga o piso nacional salarial dos professores. Então, assim, que cidade é essa que não olha com cuidado para quem cuida da primeira infância?
para quem faz o desenvolvimento infantil. Né? Recentemente eu fiz uma carta à comunidade escolar, onde eu fazia a reflexão seguinte: a gente precisa cuidar da primeira infância, a gente precisa valorizar o profissional que cuida da primeira infância, e não é só o cuidar da primeira infância, nós fazemos desenvolvimento infantil. E se a gente for pensar hoje, as profissionais da educação, as profissionais de creche, são cientistas. A gente não está no... A gente acha, às vezes, que para fazer ciência a gente precisa estar no laboratório, ou manipulando ratinhos, ou manipulando aqueles líquidos, estilo Tibio e Perônio do Castelo Rá-Tim-Bum. E não é isso, a gente faz ciência o tempo inteiro, quando a gente observa aquela criança brincando, interagindo. E aí a gente falando, voltando para as emoções e os afetos, eu sempre me ligo nisso, eu falo que enfim, a minha criança interna grita, né, em determinadas situações. Então eu sou apaixonada primeiro pelo que eu faço, e é tão, tão lindo essa conversa que a gente está tendo aqui, que dá vontade de ficar 5 horas conversando, né? Como se eu estivesse literalmente no sofá da minha casa conversando com você, obviamente, que é uma grande amiga, irmã minha. E aí eu fico assim, pensando a questão, a gente falou dos bebês e tal, quem não, muitas vezes, quem não tem próximo criança e bebês, etc., e não está próximo dessa relação da educação infantil, talvez nunca tenha visto, não sei, mas aquela coisa da solidariedade dos bebês, né? Como é bonito, por exemplo, agora nessa fase de pandemia, assim, nem pensar isso, né? Mas acontece na creche. Eu sou professora de berçário, então quando eles estão em período de adaptação, eles choram muito, que é um período que eles têm que fazer eles estão se apartando. Lá em Pernambuco a gente chama apartar, né? Separar do pai, da mãe, da família, das pessoas que eles têm mais vínculo, para eles recriarem uma nova relação com nós, educadoras. E é muito engraçado como eles são solidários entre eles, né? Aquela cena do bebê pegar a sua chupeta, o seu paninho que traz de casa, que é a coisa mais valiosa que eles têm, e aí o amigo tá chorando do lado, eles não desenvolveram a fala ainda, então assim, eles não vão bater lá nas costas e falar, ó, calma, daqui a pouco a gente vai embora, tá tudo bem, acho que elas vão cuidar bem da gente, a gente vai fazer umas atividades aí, né? Vai fazer uma musicalização. Então, eles não têm isso. Então, o gesto, né? O que eles usam é o gestual. Então, assim, que a coisa mais solidária é que um bebê dá o seu consolo, a sua chupeta, o seu paninho, para dizer para o outro: olha, se isso me consola, eu acho que vai te ajudar. Então, é muito lindo. E como a gente ter essa percepção e ajudar essas pessoas que estão em volta, porque às vezes a família também não entende. Eu sempre falo, quando no início do ano, a gente tem reuniões, né, com a comunidade escolar, com as famílias, né, pais, mães, enfim, familiares da criança, e certa vez eu disse numa reunião, nós precisamos nos tratar, né, cuidar dos nossos afetos, das nossas emoções, porque se a gente não está bem, como que a gente dialoga com essa criança? E aí não só enquanto educador, mas enquanto família, enquanto cidade. Então a cidade também precisa fazer esse diálogo com os bebês, né? A gente também precisa estar bem, porque as emoções também. Eu até coloquei quando eu fui fazer o convite falando que isso serve para a gente também, cuidar das nossas emoções, né? E aí eu lembro que uma professora falou assim para mim, mas você é doida? Você falou para os pais se cuidarem? Eu falei, sim, porque é necessário, a gente precisa. Se a gente não tiver bem cuidado nessa relação, a gente se perde e a gente não consegue auxiliar e fazer esse desenvolvimento, né? Fazer a ciência que a gente faz todo dia, que é essa relação da creche. Então, queria que você falasse um pouquinho dessa solidariedade, dessas relações entre eles e o espaço, essa dor que é, por exemplo, o período de adaptação, enfim. Então, Jung fala, né, desse processo da afetividade como um lugar
que expressa sentimento, que expressa a sensibilidade, as emoções, né? É ali o fundamento da personalidade, né, Luana? Aí eu aprendi com uma filósofa que eu gosto muito, que é a Lucilena Galvão. Ela sempre quando ela vai fazer alguma palestra, ela vai na etimologia da palavra, né? E eu fiz questão aqui de anotar afeto, né? Vem do latim affectus participio, que significa tocar, comover o espírito e, por extensão, unir, fixar, né? E, num aspecto negativo, pode significar também um adoecer, né? Então, esse lugar do afetar o outro, né? Quando eu vejo quando você fala, traz essa união que as crianças têm, né? É a construção que ele, por si só, internamente já carrega, né? Esse lugar do afetar o outro com o meu sentimento. Olha, ele não consegue falar, mas ele deve pensar assim: eu já passei por isso, vai passar, vem cá, né? Vem cá, acalma isso aqui, me acalma, acho que pode dar certo com você também, né? E vai lá e coloca a chupeta e dá o paninho, né? Tá tão relacionado com a mãe, né? Essa história do paninho, Freud, né? Falaria muito bem sobre isso, a teoria, né? Psicanalítica, esse paninho, esse lugar do substituir a mãe, né, por esse paninho. Então, é um cuidado mesmo, né? Eu acho que os educadores, a partir do momento que ele não tem esse autocuidado, como é que ele vai cuidar, né? Se ele não consegue, é a mesma coisa os pais. Se eles não estão bem, se eles não têm, entraria a pirâmide de Maslow, né? Falar das necessidades básicas que precisariam estar acessadas ali para que ele pudesse estar bem, né? Eu estou falando de moradia, estou falando de saúde, estou falando de educação, estou falando, sabe, esse lugar de eu estar pleno. Lógico que não constantemente, porque ninguém está pleno constantemente, tá, gente? Mas lugar de tá tudo bem, né? A minha vida está seguindo, eu estou tocando, eu estou aqui no meu trabalho, eu posso dar o melhor de mim, mas infelizmente o nosso país faz tempo que a gente não consegue, né, vivenciar isso, né? E eu acho que em gestões anteriores a gente usava muito aquele lugar de olhar para o que está acontecendo, para os dados que o país tinha, né? E a partir dos dados eu formular, implantar e executar políticas públicas, né? Eu não estou tirando da minha cachola, né? A gente vê, às vezes eu acompanho bastante algumas câmaras, né, de vereadores. O pessoal faz umas leis que eu penso, gente, por que o cara está fazendo isso? Tipo, da onde que ele está tirando que isso é necessário para a cidade? Né? Então, assim, eu não tenho uma base de dados, eu não tenho um estudo, eu não sei o que está acontecendo na cidade, então o melhor que eu posso pensar, não desmerecendo, tá? Mas, vou nomear lá o nome da rua, YZ, homenageando não sei quem. Isso é importante? É. O que mais, meu caro, minha cara? O que mais, né? O que essa cidade está falando? O que a educação está trazendo como dado, como desafio, né? A gente precisa, acho que começar a cobrar esse lugar, né? Trazer de volta, resgatar e junto com isso cuidar dos profissionais, né? Por que é tão que algumas empresas têm tanto sucesso, têm tanto empresas privadas, estou falando? Porque muitas vezes o gestor, o administrador, ele vai olhar para os seus e vai falar, não, os meus precisa de formação, precisa de qualificação melhor, precisa trazer minha condições de melhorar tal aspecto da equipe. E por que na gestão pública, né, quando se fala de crise, né, a primeira coisa que se tira, né, é o salário, né, que é baixo, né, se a gente for pensar na quantidade de trabalho que um professor tem, gente, vamos lá, vamos preparar
preparar aqui, fazendo live, sabe? Vamos preparar uma live para você ver, né? Eu estudo, pelo menos eu, Daiane, vou atrás, eu quero me apropriar. Imagine você preparar uma semana de aula, né? Uma semana de atividade. Gente, são muitas horas. Então, assim, esse profissional, ele precisa, sim, ganhar muito. Pode continuar falando, meu Note está acabando a bateria. E eu estou fazendo a live sentada no chão, como toda professora de creche, que fica muito sentada no chão, que se joga mesmo. Então, eu vou precisar pegar o meu carregador, mas pode continuar falando sobre as condições de trabalho. Sim, esse profissional, né, ele precisa, sim, de um aparato, né, ele vai precisar pesquisar, ele vai precisar, né, como a Lu aí, de um computador, né, ele vai precisar de internet, né, tudo hoje está, né, na rede, ele vai precisar, de repente, fazer uma especialização XYZ, porque ele está lidando ali com um projeto que ele precisa, né, se apropriar daquele conteúdo. Então, poxa, educação é a base da nossa sociedade, né? Se a gente fosse Sócrates, Platão, uma hora dessa deve estar, né? Se eles estão em algum lugar aí, eles estão se rasgando inteiro de raiva porque a gente abandonou o que é essencial, né? Que é o nosso ser, né? Esse desenvolvimento enquanto pessoa, né? Parece que a gente essa globalização deixou a gente muito frio, né? Deixou a gente num lugar, né? Que o poder, né? Que a corrupção, que o fazer de qualquer maneira nos julgou e está subjugando não só a educação, mas saúde, né? Moradia, enfim, tantas outras coisas, né, que a gente está vendo aí e um pouco tentando encontrar saídas, né, alternativas. Mas voltando, eu acho que esse lugar do cuidador, Lu, é entender que o cuidador é uma fonte de carga afetiva muito complexa, né? Ele precisa sim desse cuidado. Se ele não tem esse cuidado, né, com psicólogo, enfim, se ele não consegue ter isso, que ele tenha dentro do ambiente escolar, e aí com bons gestores, né, com gestores que tenham condições de pensar em como melhorar essa equipe, como trabalhar as questões que surgem no dia a dia, no cotidiano. Eu acho que isso faz, né, uma diferença enorme. Você estava falando das nossas condições de trabalho, né? É uma coisa que eu tenho pensado, tenho refletido sobre. Eu, enquanto uma apaixonada pela educação infantil, pela primeira infância, eu fico fazendo essa reflexão, né, de que o quanto eu sou apaixonada pela educação e pela primeira infância, mas o quanto a educação é um espaço que adoece a gente, é impressionante. Inclusive, há um tempo atrás, eu fiz um vídeo desabafo, né, dizendo isso, que muitas vezes a educação adoece a gente. Se a gente for pegar o estado de São Paulo, o número de afastamento de profissionais da educação, enfim, eles adoecem psiquicamente, não, sabe, se deterioram do ponto de vista psicológico, a saúde emocional, mental. E aí você fala, cara, mas educação é um campo maravilhoso, é uma coisa, educação é vida, é ensinar a viver em sociedade. Esse é um pouco o papel da educação. É dizer, olha, a gente tem, bom, as crianças, em alguma medida, tem lugar no país que as crianças vão aprender a se limpar, por exemplo, na escola. Vão aprender a lavar os dentes na escola. Eu não estou dizendo aqui, enquanto profissional da educação, claro, que esse é o papel da escola, eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que muitas vezes a escola cumpre esse papel, porque às vezes a família não está preparada para cumprir esse papel.
Então, assim, se é um lugar tão importante, se todo político fala da importância da educação, de como é vital para a vida, para a sociedade, e, enfim, por que que a gente não consegue investir nos nossos profissionais? Por que que a gente adoece as nossas professoras e os nossos professores? São perguntas, assim, que eu não tenho a resposta, mas, assim, algo precisa ser feito. Porque ninguém fala, por exemplo, que as professoras adoecem e adoecem muito. Ou adoecem, ou é da coluna, ou é psicologicamente, porque tem pressão, tem que dar conta. A quantidade de crianças em sala, o número, a relação educador e a quantidade de criança é um negócio que contribui para adoecer o professor. Né? Imagina, tem escola, tem creche em Osasco, que você tem 42 crianças, 2 bebês, dentro de uma única sala. Como fazer educação infantil, desenvolvimento infantil, como pensar essa primeira infância tão rara, tão poderosa, nessas condições. Escola que você tem que tirar a mesa de dentro da sala de aula, por exemplo, para botar colchão para as crianças dormirem. Quem não está muito familiarizado com a creche, na creche as crianças dormem na creche. Elas dormem, acordam, se alimentam e muitas vezes, a depender da situação, até tomam banho, né? Não é uma os documentos da LDB, os documentos da educação dizem que o banho é dado quando necessário, mas assim, e aí, quando necessário, a gente vai lá e dá banho. Mas assim, se nós somos, pode conversar com qualquer família de qualquer bebê, criança da escola, seja da creche, do ensino fundamental ou dos adolescentes no ensino médio, todo mundo fala, vocês, professores, educadores, são importantíssimos. E a gente fica se perguntando por que que quem faz a gestão pública, a prefeitura, o prefeito, não nos considera ferramentas fundamentais dessa transformação. Então, a gente, por exemplo, tem escolas em Osasco que não tem lugar, aí eu fico pensando, né, se voltar às aulas, tem escola que não tem lugar para as crianças lavarem as mãos. Tem escola que, a depender do período, a gente não tem luva para trocar os bebês, não tem máscara né? Porque vai trocar os bebês, você vai lidar com xixi, cocô, enfim, com fluidos que transmitem doença. Aí você fala, bom, na minha visão de educadora, depois que eu fui trabalhar no chão da creche, eu fico falando para as pessoas, a gente precisava ter adicional de insalubridade. E aí ninguém me entende, porque acha que a educação é uma coisa que, legal, mas educação é difícil para o mundo dos juristas, e aí a gente não tem jurisprudência por conta disso, deles entenderem. Por exemplo, o ano passado, eu vou falar uma coisa minha pessoal, eu peguei pneumonia bacteriana. Então, tem várias coisas que a gente pega e desenvolve, enfim, e o contrário é verdadeiro também, porque a gente pega e a gente transmite nesse espaço e o poder público e muitas vezes a sociedade não enxergam a gente. Eu falo, gente, a gente precisa ter adicional de insalubridade. Aí você vai conversar no sindicato, eles falam, essa discussão é velha, que não sei o quê. Mas, assim, a cuidar da saúde, né? E aí falando agora num aspecto geral, como um gestor público, a prefeitura, o prefeito em si, precisa cuidar dos seus funcionários. A quantidade de assédio moral que, né, existe uma campanha sobre assédio moral, por exemplo, na prefeitura de Osasco. E por que essa campanha existe? Essa campanha existe porque existe uma relação de assédio moral gigantesca, né? E aí que perpassam os vários equipamentos públicos. Agora, por que fazer isso com gente tão importante para botar a cidade para funcionar? Porque quando o bicho pega, é o SUS que tem que dar conta da pandemia. Quando o bicho pega, é a escola que tem que dar conta da quantidade, né, daquelas 42 crianças que está naquela sala que nem teria condições de dar. Então, assim, por que que não colocar, ao invés de usar o Estado como uma ferramenta de promotor de violência, por que não usar, e aí no caso do assédio moral, por que não usar o Estado
como desenvolvedor de política pública, fomentar a economia da cidade, gerar trabalho, emprego, renda. Enfim, é muito delicado essa questão, né? E eu falo muito da questão da educação, e aí eu já te passo a palavra, Dai, e a gente fica, eu falo da qualidade na educação infantil. A educação infantil é cuidar e educar, é fazer o desenvolvimento infantil, que não está separado do cuidar, está intrinsecamente ligado do cuidar. Agora, se eu não tenho uma escola estruturada, e aí estruturada eu estou falando de estrutura física, como que, sabe, será que me impacta eu ter que sair, sei lá, eu não ter uma luva para trocar um bebê? Será que impacta na qualidade do meu trabalho? Será que impacta, por exemplo, eu não ter, sei lá, uma internet de qualidade para trabalhar nessa pandemia? Será que me impacta eu não ter um notebook ou um celular de qualidade para fazer os vídeos para as minhas crianças, se for o caso? Quais as condições reais que esse município, por exemplo, está oferecendo para esses profissionais, para nós que somos esses profissionais, né? Sejam eles na educação ou em qualquer outra área. Né? Entender, por exemplo, os profissionais da educação como a escola inteira. A escola inteira tem educadores, da secretaria da escola até a cozinha, que é o trabalho mais bonito que a cozinha da escola faz, os educadores da cozinha, eles preparam um alimento que vai nutrir aquela criança e, às vezes, os adultos também. Então, eu acho, não tenho certeza, que a gente é meio que deixado de escanteio, a gente não é olhado nessa relação, sabe? E aí eu fico pensando, se eu, enquanto profissional da educação adulta, não sou olhada pelo poder público, agora a gente imagina os bebês e as crianças, porque eles são mais invisíveis ainda. Eu brinco dizendo que eles são os invisibilizados, aqueles que a gente não consegue enxergar. E aí, eu queria que você me ajudasse a fazer uma reflexão de por que a gente não consegue enxergar essa infância, por que a gente, muitas vezes, a gente não consegue fazer uma coisa básica, que é respeitar essa infância, essa criança, enfim, essas relações. Uma vez que nem o poder público faz isso, né? Eu vou partir do pensamento de que a gente vive várias formas de violência sutil, né? Nesse contexto da educação, da saúde, né? Do trabalho, da moradia, né? O quanto as nossas necessidades elas são negligenciadas, né? E quando a gente vai falar de como essa influência daquilo que a gente não tem afeta o nosso cotidiano, afeta as nossas relações, né? E aí, se a gente for pensar nos autores, Piaget foi o teórico que trouxe essa estimulação através do ambiente. Então, se eu não tenho um ambiente adequado, se a criança, se o bebê não tem, né, esse processo de desenvolvimento infantil vai estar afetado, né? O Vallon, quando ele fala do corpo, quando ele traz a questão das emoções, né? Eu tenho as minhas emoções, elas precisam ser desenvolvidas, né? De forma saudável. Se eu não tenho isso, o meu desenvolvimento também estará afetado. Logo, eu preciso ter gestores e adultos responsáveis que tenham a sensibilidade, né, que tenham a responsabilidade e aí até a amorosidade de perceber, né, esse lugar da escola como essencial para mudar a sociedade, né? E aí eu estou sendo repetitiva porque a gente já sabe disso, né? O único problema é que quando a gente vai ver a questão do por que não tem vontade política, porque simplesmente quem está no comando muitas vezes não vai ter o seu filho numa escola pública, né? Ele vai ter condições. Eu brinco e falo que bebê não vota. Bebê e criança não votam. A sorte, né, de muitos, né? Porque se votasse, né, talvez a gente teria uma outra realidade, né? Se a gente começasse a perceber que, 42 crianças dentro de uma sala,
é impossível, né? Não, a gente precisa diminuir muito esse número, né? Talvez a gente não tivesse muitos governantes aí no poder, né, Luana? A verdade é essa. Então, esse cuidado, essa atenção, né, vai da gente se tornar cada vez mais consciente das nossas escolhas, né? Eu acho que pensar ações de forma menos atropelada, né? A gente teve aí no processo da pandemia muitos processos atropelados, né? Na área da educação, na área da saúde, né? A gente está vendo aí um pouco do reflexo desse atropelamento das decisões que foram tomadas agora e provavelmente elas vão, né, reverberar aí durante os próximos meses, do quanto a gente está ainda muito cru, né, para as nossas questões, para os nossos problemas sociais, que está na área da educação, que está na área do emprego, né, do trabalho, do mundo do trabalho, o quanto a gente ainda precisa falar, discutir, refletir, colocar o diálogo para nos unir, nos amparar, né? Eu acho que esse momento que o país vive politicamente, né, de separação, né? A gente está muito fragmentado, a gente está muito desunido no sentido de perder as nossas referências. Talvez a gente precise se apropriar mais uns dos outros, fazer esses links, retomar as bases, né, para a gente conseguir visualizar um futuro melhor, né? E aí a gente está falando sentir um pouco principalmente do sentimento de comunidade, né, de que você não vive só nos espaços. sim, sim. E aí a gente retomar aquele bebê que vai lá, a nossa parte bebê, e eu não estou falando de ser infantil, tá? Porque algumas pessoas confundem eu cuidar da minha criança interior, né, com ser infantil. São coisas diferentes. Cuidar da sua criança interior é reconhecer aquela parte sua que vai lá dar a chupeta para o outro, porque o outro está chorando, né? Porque se coloca é empatia, né? E fala, olha, só aí a minha chupeta vai te acalmar, né? E me unir, né, a esses iguais, a essa força que coletivamente consegue fazer grandes transformações, né? Consegue se apropriar dos conteúdos, consegue mobilizar ações, né? E tantas coisas que a gente já viu acontecer nesse país e que precisa, né, Voltar a acontecer, né? Exatamente. Precisamos retomar. Mandar um beijo aí pro Jim, que falou um oi aí, Sérgio. Um beijo para você, que deve estar aí ainda, não sei. Mas agradecer aí as pessoas que estão conosco. É muito bom vê-los, mesmo que à distância. Não, e Saudade essa de live todo mundo. é um presente para todo mundo, né? A gente estava falando da questão de que ninguém vive só e que a criança é uma responsabilidade do Estado, da família e da sociedade, e o ECA diz isso, né? Nós nascemos, eu e Daiane, numa época que não existia ECA. Assim como não existia Sistema Único de Saúde, a gente precisa dizer isso. O SUS é uma conquista da sociedade, dos movimentos sociais, que lutaram para que a gente tivesse esse sistema único de saúde. O Brasil é um país de dimensão continental e parece até demodê falar isso, né? Mas é um país gigante que tem um sistema único de saúde que agora a gente está entendendo, eu acho que a gente já entendia, mas aí para o global, para a massa, está entendendo mais ainda a importância desse sistema único de saúde, da gente fortalecer o Estado. E eu acho que os governantes que tendem a fortalecer o Estado e as políticas públicas que atendem a quem mais precisa, e aí eu vou linkar essa minha relação com a questão do afeto e das emoções, porque o governante adulto ele já foi criança, né? Então, como ele trabalha essa questão do afeto, da sensibilidade? Eu sempre falo, né, que a gente foi muito feliz no governo Emílio de Souza, aqui em Osasco, pelo Partido dos Trabalhadores, porque eu acredito que o Emílio seja uma pessoa que pensa
com afetividade, pensa com carinho em quem mais precisa. Então, quando a gente tem um olhar e um governante que faz isso em alguma medida, eu fico muito feliz, e eu acho que a gente precisa eleger pessoas para a Câmara e para a Prefeitura, pessoas que pensem nas pessoas de fato. É necessário a gente ser mais do que um garoto propaganda. Fazer propaganda, vender produtos, vender política pública não é fazer marketing, não é vender, e sim, de fato, sonhar com as pessoas, ajudar as pessoas a sonhar junto, concretizar. Eu falo que eu faço política com afeto, a gente faz educação com afeto, mas eu acredito que a gente precisa também fazer política com afeto. Se a gente colocar afeto nessas relações, a gente vai estar nadando de braçada. E eu acho que o companheiro Emídio de Souza, ex-prefeito de Osasco, fez isso na gestão dele. Ele teve uma sensibilidade gigante. Imagina, você fazer um programa que a mãe adolescente jovem vai para a escola, mas ela deixa o filho numa sala do lado, preparada pedagogicamente para aquela criança. Isso é pensar na infância, quando você faz uma coisa dessa. Então, eu fico muito feliz de ter uma pessoa como o Emídio como pré-candidato hoje na cidade. Eu acho que a gente precisa pensar, inclusive, as políticas públicas. A gente precisa pensar a cidade para esses bebês e para essa infância, né? Porque às vezes a gente fala, pensar a infância é só pensar a escola e a creche e os profissionais. Bom, se a gente conseguir fazer isso, é um ganho enorme, mas a gente também precisa pensar a cidade na perspectiva dos bebês, no sentido de que as mulheres grávidas também pegam ônibus, né? Os bebês também aproveitam, por exemplo, a ciclofaixa, a ciclovia, os parques. Os parques da cidade são essenciais para os bebês, para as crianças e para as famílias. Então, assim, por que não construir uma cidade bonita, uma cidade gostosa que a gente queira viver da melhor forma possível, né? Eu, enfim, sou uma apaixonada pela educação, pelos bebês, pelas crianças, pelas políticas públicas e por pessoas que pensem em política pública pensando afetivamente na vida do povo, né? Quando o presidente Lula fala: no meu governo, a gente precisa que as pessoas que mais necessitam, as pessoas mais pobres, tenham pelo menos 3 refeições. É uma coisa extraordinária. Aí você fala, mas isso, né? Quem nunca passou fome, quem nunca passou necessidade e quem nunca esteve na situação de extrema pobreza e miséria, não, que estranho, né? Que coisa é essa? Mas é de extrema importância a gente garantir que as pessoas, inclusive do ponto de vista de segurança alimentar, a gente garantir que essas famílias, e quando a gente garante que as famílias, a gente está garantindo que os bebês também tenham 3 refeições, que chegue, né, alimento, que ela tenha uma segurança alimentar. Enfim, esse tema é um tema gigantesco, né, que dá para relacionar com um monte de coisa, porque a gente precisa pensar uma cidade, Dai, e aí a gente já está, daqui a pouco a gente já está se encaminhando para o encerramento, a gente está com 1 hora de live, que é o seguinte: a gente precisa pensar uma sociedade que seja uma sociedade que consiga atender. Eu sempre falo, se a sociedade conseguir atender e ser boa, ser saudável, ser bacana para os bebês e para os idosos, essa cidade vai, inclusive, eu tinha comentado isso com a Is, que é uma amiga nossa, e ela falou assim, mas e quem tá no meio? Né, a gente numa conversa, aí eu falei assim, amiga, se a gente tiver uma sociedade que atenda os bebês, que respeite os bebês e atenda e respeite os idosos, que consiga garantir essas 2 pontas, a gente vai ter uma sociedade maravilhosa, uma cidade acolhedora, né? Para os bebês, para as crianças, para os adultos de modo geral e para os idosos, para as pessoas que precisam de acesso. Então, a gente vai ter calçada que não permita que um cadeirante, por exemplo, fale, e agora, né? O que eu faço com esse buraco aqui na minha frente? Então, acessibilidade, mobilidade urbana, pensar essa cidade com a cara da infância, que seja uma cidade acolhedora, né? Então, eu quero muito que a Esther venha para Osasco com essa cidade, com um monte de gente pensando essa cidade, né?
essa cidade acolhedora, essa cidade da primeira infância, essa cidade dos idosos, das mulheres, que respeite a população, que respeite a população LGBTQI+, essa sociedade que combata o racismo. A gente precisa pensar em tudo isso. Eu vou partir de novo do movimento de que a gente precisa voltar para dentro e reconhecer que somos iguais, né? Nós somos todos seres humanos. Nós temos... a gente precisa sair um pouco desse egocentrismo, né? De que eu sou o centro. Não, nós, né? Eu acho que a gente precisa sair do eu e ir para o nós, né? E a partir do momento que a gente coloca governantes à frente que não estão nesse egocentrismo, né? Nesse lugar do ego, né? Não que o ego esteja, o ego é essencial, mas saia desse lugar do centro de tudo e vá olhar para esse todo, né? Que vá pensar e seja realmente o representante do povo, né? Ele está ali representando os eleitores dele, né? Ele está ali representando as pessoas que viram nele a possibilidade de melhorar a existência humana, né? Melhorar a cidade, melhorar as condições de moradia, de educação, de saúde. Então, é tão nobre pensar dessa forma, né? Mas, infelizmente, a gente não encontra mais essa natureza, né? Esse caráter, esse lugar do político que está ali para representar mesmo a população, para pensar junto, para pensar coletivamente, né? Para pensar em propostas que tenham a ver com a necessidade da cidade, né? Então, acho que a gente já fez muito isso, né? Falo porque estive 13 anos na gestão pública em Osasco, né? Na Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão, e posso dizer com muito orgulho, a gente fez muita coisa legal, né? Muitos projetos que eu tenho certeza que quem estiver aí me vendo vai se recordar, vai ter boas lembranças, né? O Procriança foi um deles, né? E hoje eu tenho certeza que os jovens, né? Eu tenho alguns aí no Facebook que eu acompanho, alguns dos jovens que a gente atendeu ali nas políticas públicas, de inserção no mundo do trabalho, de formação, eu vou encontrar eles na rua e com certeza aquele atendimento naquele momento foi crucial para ele ser o que ele é hoje, né? Foi crucial para ele mudar de repente a perspectiva de vida dele, né? Ele mudar o pensamento dele com relação ao que ele queria dele, né? Então assim, o Estado precisa assumir esse lugar de cuidar, né? De nutrir, de estruturar para que os seus cidadãos possam desenvolver os seus potenciais, né? Desenvolver a sua capacidade plena de exercer, né, essa vida plena, né? E levando para as crianças, para a creche, o desenvolvimento pleno também, né? Que aí é físico, é psíquico, social, né, Lu? Você que está lá no dia a dia, sabe? Importantíssimo, não tem como a gente anular. Porque se a gente anula a criança hoje, a gente vai ter que olhar para ela amanhã, né? E aí a gente pode lá pela frente um ser humano muito mais debilitado psicologicamente, né? Dentro das suas condições materiais, né? E poxa, perdi ali, né? Por uma fração de segundos, eu perdi aquele indivíduo, e aí é onde a gente entra para outras facilidades, para outras vulnerabilidades, drogadição, álcool, né, violência, né, e tantas outras coisas que vêm onde o Estado e onde a gente não dá conta. Exatamente. Né, eu você estava falando, eu tô aqui, né, fazendo a reflexão do que você está falando,
e pensando numa cidade garantidora dessa infância e garantidora que nos dê respaldo, né, enquanto professores de desenvolvimento infantil, enquanto professores, que nos dê condições de trabalho, que nos valorize do ponto de vista de salário, porque valorização passa também pela questão salarial, pela questão de material na escola. Por exemplo, quem é professor e professor sabe, a gente gasta o salário da gente, às vezes, com livro, com material. Putz, mas na escola não tem um livro que fale, por exemplo, a gente tem a Lei 10.639, que fala das questões étnico-raciais indígenas, né, da educação nesse sentido na escola, e a gente não tem um livro que no, a gente tem que ter um marco legal, e, por exemplo, quem é pré-candidato ou já está na vereança, precisa pensar isso, a legislar para a infância é também garantir que o poder público, por exemplo, não tenha só a lei, mas como que a gente vai fazer para implementar e para cumprir essa lei, né? Então, como que eu trabalho a Lei 10.639 se eu não tenho o Chuva de Manga, por exemplo? Vou fazer propaganda de um dos livros que eu comprei, mas a gente precisa ter substância, a gente precisa ter material pedagógico, a gente precisa ter livro. As crianças merecem esse acesso, elas precisam disso. A nossa infância, e aí falar assim, mas, né, de qual criança a gente está falando, né? A gente tem duas crianças, a gente tem uma criança que tem acesso a determinadas coisas e tem crianças que não têm acesso. A gente precisa lutar e legislar, ser um legislador da infância e garantir que essas infâncias tenham acesso à saúde, à educação, a livros de qualidade, né, ao seu desenvolvimento pleno. E aí o acesso à creche, inclusive, né? Porque aí eu estou falando de crianças e bebês que acessam a creche, mas Osasco tem uma fila de mais de 11 mil crianças e bebês fora da creche, né? Aonde está essa infância? O que o poder público está pensando para essa infância? Eu queria muito ver um programa de marketing que dissesse o que né, o poder público tem feito, o Rogério Lins tem feito nesse sentido da primeira infância. Como que a gente está pensando da primeira infância? Né? Quais são ações efetivas para a primeira infância? Né? Será que é justo, por exemplo, os professores terem que a gente ganha mal, né? A pandemia aprofundou essa relação, porque aí, quando a gente não está no chão da creche, eu tô licenciada, mas quando a gente não está lá na escola com as crianças, tem valores que a gente não recebe, então o nosso salário baixa ainda mais. Então, não, a situação não está legal para a gente, né? Por exemplo, a prefeitura deixou de pagar o difícil acesso para as professoras, né, da rede municipal, com o argumento jurídico, inclusive, porque quando interessa a gente usa o marco legal e as leis para justificar o que a gente faz, mas olha, o difícil acesso é pago para aquelas profissionais da educação que trabalham em escolas distantes da região central. Uma vez que ela não está indo para a escola, não faz sentido que ela receba. Se a gente for pensar, parece que esse raciocínio está correto. Mas se a gente for pensar que, ok, eu não estou me deslocando da minha casa para ir até a escola, mas a escola se tornou a minha casa. Então, eu gasto a minha energia elétrica, eu gasto a minha água, o tempo que eu estaria na escola, utilizando todos os recursos da escola, eu estou utilizando na minha casa. Então, a minha internet, eu estou gastando meu equipamento. E outra coisa, eu que acho é que é o aquele lugar, desculpa te interromper, Lu, é culpabilizar, né, o professor pela condição que foi dada dentro da pandemia. Né? Eu fiz um trabalho bem legal com a Laís, né, com a Laís Lisboa. A gente estava com as lives de domingo e a gente foi convidada a fazer uma atividade com um grupo, na verdade, de professores aí de Osasco. Foram 3 encontros assim maravilhosos, aprendi muito. E aí foi quando eu soube, inclusive, que esse benefício tinha sido
tirado da folha de pagamento, né, das professoras. Tinha professor recebendo R$ 500 de salário. Gente, desculpa, o que você faz com R$ 500 quando você tem uma casa, como a Luana está falando, quando você tem conta para pagar, você tem ali um planejamento, né? Você tem custos, né? Você não vê, desculpa, eu não conheço nenhum educador que está andando por aí com carro importado, sabe? Eu não vejo nenhum educador indo fazer viagens internacionais, eu não vejo nenhum educador esbanjando recurso. Então, peraí, o que ele ganha é para manter minimamente ali a existência dele dentro de um conforto que, desculpa, é merecido, sabe? Todos nós merecemos, e esse país, né, ele precisa, né, fortalecer as suas bases para que a gente pare de ver o que a gente está vendo atualmente, né? Que é esse mar de corrupção e esse mar de pessoas que fecham os olhos e está na cara, né? O que está acontecendo. Então, assim, sim, é uma grande afronta, né? Por isso que cada vez mais a gente precisa se unir e fortalecer para que pessoas melhor preparadas, para que tenha esse lugar de representação do povo definitivamente cumprida, né? Como tem que ser, né? E a gente faz isso na urna, gente. E depois também, porque a gente tem que acompanhar, a gente precisa cobrar, a gente precisa se integrar do que está acontecendo, né? Seja na nossa comunidade, seja na nossa associação de bairro, seja na escola, seja na reunião de professores, né? A gente acha que tem tantos canais aí, a minha área estou trabalhando com o Conselho da Comunidade Negra, né? Estou tentando trazer eles para esse diálogo, para às vezes está cansado, né? Porque já fez tanto, já lutou tanto, mas vamos, gente, vamos lá. Vamos recuperar o ânimo, né? Para ver se a gente consegue evoluir. Não é nem melhorar, é evoluir, porque a gente já sabe o que tem que melhorar, né? A gente precisa evoluir. Exato. Bom, eu tô. Deixa eu só fazer uns comentários aqui. A Maga, a gente estava falando do papel do Estado, da família, e enfim, e do Estado, da família e da comunidade, né? Estado, família e sociedade. Eu substituí por comunidade, mas é sociedade. Na relação do cuidado com a criança, a Maga tinha falado, né? Que é preciso um provérbio africano, que é preciso uma aldeia inteira para cuidar de uma criança, né? E é isso, é um pouco esse sentimento que a gente precisa ter de dizer é meu também, né? De não deixar, como diria o Cazuza, o menor abandonado, né? De não ser indiferente com essas questões. Eu acho muito importante isso. A gente está se encaminhando para o final e eu queria que você fechasse agora. Quero dizer que eu amei o papo, foi uma conversa carinhosa, uma conversa, enfim, afetuosa, que é o que eu tento tecer nas minhas relações, né? Relações de afeto, de carinho, e que a gente consiga pensar, legislar, a gente precisa ter legisladores que pensem a infância, né? Enfim, que olhe mesmo para essa, né? É tão genuíno, tão importante essa infância é o que vai daqui, né? Um bebê hoje, daqui a 20 anos, é a mulher e é o homem que vai entrar no mercado de trabalho, que vai se relacionar com outras pessoas, que vai ser gentil ou não, que vai praticar uma comunicação violenta ou não. Tem uma professora, a Ana, beijo, Ana, que bom que você está nos vendo. Está dizendo, hoje a gente tem mais HTPC online do que a gente tinha na época. Então, assim, é isso, né? A gente está trabalhando muito mais do que se, né, os profissionais da educação estão trabalhando muito mais do que se tivesse no chão da escola. Porque é preparar a aula, é fazer live, é preparar vídeo, é fazer plano de trabalho, é pesquisar,
e aí você não tem muito noção de como isso está chegando na família, do que essa família precisa. A gente tem gente passando fome em casa, então é preciso olhar para isso. Mas, enfim, vamos fechando aqui nesse tema maravilhoso. Quero te agradecer muitíssimo. E, enfim, você tá com a bola. Eu acho que provavelmente tem bastante professoras, educadores aí assistindo a gente. Eu vou dar as dicas que eu dei para o grupo, né? Professoras que eu e a Laís acompanhamos aí nessas últimas 3 semanas passadas, que primeiro a gente vê o educador nesse momento não tendo essa separação do que é o lugar, do que é a escola, o lugar que ele trabalha e da casa dele, né? Então, o que eu pedi muito para o grupo é separem, né? Acho que trabalhar em home office a gente tem aquela sensação de que a gente está melhor posicionado, né? Mas não, a gente precisa, principalmente as mulheres, né? É cuidar da casa, é pensar no almoço, né? As professoras, os filhos estão lá, também estão em aula online, precisa ali de um acompanhamento. Ela precisa fazer aula, né? Ela precisa ser a esposa também, que está ali com o marido. Então, essa jornada, né? Ela tá tripla, ela está muito além. Então, assim, se para o seu lugar de trabalho, né? Se tem um lugar que é só para o trabalho, você vai estar ali, você vai estar preparando suas aulas, né? Tem um final de semana, gente, tem um final de semana, falei muito isso no grupo, e aí foi muito legal, porque no terceiro encontro uma professora falou, nossa, aquilo que você falou de ter final de semana foi essencial, porque eu não estava separando o meu final de semana. E agora eu já conversei com a minha família e esse final de semana a gente vai ter final de semana. Então, assim, vivam, né? Eu acho que é até para a saúde mental de vocês, né? Para todos os educadores que estão em casa, cuidem-se, durmam, né? Não entre nesse lugar da cobrança. Eu lembro que tinha muita cobrança daquele lugar que, assim, o aluno não está recebendo o conteúdo direito, o pai sumiu, não deu nenhum retorno, né? Saiu do grupo de WhatsApp. Então, vamos respirar, né? Os educadores que estão aí assistindo, vamos respirar, vamos separar o ambiente, vamos dormir bem, vamos comer, se alimentar no horário certo, vamos ter hora de almoço, né? Muitos falaram também que não tinha, né, Luana? Não sei se você está vivendo essa realidade. Vamos Já fazer vi. hora de almoço, comer, vamos parar para comer, gente. É o corpo de vocês, é o templo sagrado de vocês, é onde vocês vão habitar, né? Daqui até o final, né, da vida de vocês. Então, assim, o mal da nossa geração é pensar na velhice só quando a gente chega lá, né? É não pensar na infância porque eu já sou grande, né? E aí eu vou pensar na infância só quando eu sou mãe, quando eu vou ser pai, né? Então, assim, não, gente, vamos olhar para o nosso redor, vamos expandir os nossos olhares, vamos pensar para além, porque a gente tem condições, né, de sair desse centro, desse egocentrismo, dessa individualidade desacerbada, né, desequilibrada, para ter uma individualidade onde eu me preservo, sim, mas eu sei também exercer o respeito ao outro, ao próximo, a mim mesmo, às crianças, aos idosos, né, Luana, como você falou, e com certeza a nossa sociedade vai ser um lugar assim mais saudável para a gente viver coletivamente. Então, muito obrigada aí pelo bate-papo. Eu espero que possa ter contribuído aí para os corações, né, e para as mentes pensantes que nos assistiram. E qualquer coisa estou à disposição. Obrigada, querida. Bom, a Dai está gravidíssima, então, né, daqui a pouco vai chegar a grande hora de Esther conhecer esse mundo. Eu desejo uma boa hora a você, a Esther, que vocês se relacionem, que vocês conversem, para que essa chegada seja uma chegada tranquila, uma chegada, enfim, gostosa, uma chegada de afeto, de alegria e de muito amor.
E eu termino essa live agradecendo muito, muito, muito a você, enfim, a troca, isso é uma grande troca. A educação e viver é uma grande troca, né? Nós nos educamos entre si, como diria Paulo Freire. E termino também dizendo o seguinte: a educação infantil é um campo de luta, né? Não é porque nós estamos na educação infantil a educação como um todo é um campo de luta. Paulo Freire diz o seguinte, que a educação é importante, mas a educação sozinha, ela não resolve todos os problemas do mundo. Então, a gente precisa ter a educação, mas a gente precisa ter o transporte público, a saúde, né? A gente precisa ter as políticas culturais, a gente precisa pensar nas pessoas, né? E para fazer isso, a gente precisa ter sensibilidade, humanidade, afetos, que é tudo que os bebês têm e a gente aprende todo dia com eles, né? Então, muito obrigada. Quero dizer que adorei o papo, muito obrigada mesmo, obrigada às pessoas que estão assistindo. Enfim, estou muito feliz e a gente volta em algum outro momento falando, porque a Dai tem é uma pessoa inteligentíssima, sensível e tem muitas outras pautas com as quais ela consegue contribuir para a cidade, mesmo estando distante, né? Mas obrigada, boa noite, gente. Se cuidem. Sempre. Beijo. Beijo.